Ei, em que posso ajudar? Batman falando. Vamos ao trabalho? Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e um crossover bom seria Godzilla, King Kong e Círculo de Fogo. Fala galera, eu sou o Carlos Júnior e, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Fala pessoal, eu sou o Lucas Martins e algumas pessoas não sabem de onde vieram, outras não sabem para onde querem ir. O que eu não sei é como é que eu vim parar aqui. E no Bueiro Nerd dessa semana nós vamos falar sobre crossovers e encontros inusitados. Então, caso você não tenha entendido o que necessariamente significa isso, não se preocupe, logo tudo ficará claro. Mas, se você quiser dar seu feedback a respeito desse programa, ou de programas anteriores, de programas futuros, ou até sugerir temas para programas futuros, Bueiro Nerd no Facebook, @Bueiro Nerd no Instagram e bueironerd@gmail.com, caso você queira nos mandar um e-mail. Então, venha com a gente, que o papo está muito bom. O que acontece quando o seu melhor não é o bastante? Você dá uma atualizada. Peraí, o que você vai fazer? Tá bem, isso é meio esquisito. Uau! E qual é o plano? Você constrói e eu melhoro. Luta, 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 a gente vence. Demorou então. So make way to start a revolution. Make way, we're gonna have fun tonight. Make way to start the revolution. Let loose and everything will be alright. Here we go again. Ó, vamos primeiro definir o que é um crossover, porque, tipo assim, crossover é quando personagens que não deveriam encontrar, porque são de universos diferentes, se encontram, certo? Isso é um crossover. Certo. Mas a primeira vez que eu tive uma sensação que me senti como se estivesse vendo um crossover foi entre as animações da DC que dava quando a gente era pequeno. Por exemplo, tipo Super Choque e a Liga da Justiça. Sendo que isso conta como um crossover porque eles são do mesmo universo. Então não sei se conta. Eu acho que conta, porque não é só de universos diferentes, né? São de obras diferentes. E às vezes as obras estão tão distantes, separadas por universos, por empresas diferentes, mas às vezes não. Às vezes são só personagens que às vezes são do mesmo universo, mas de cidades diferentes, mas são de obras diferentes, entende? Então, como o Super Choque e a Liga da Justiça. O Batman, que também aparece no Super Choque, o Batman e Robin, sabe? O Batman do futuro no Projeto Zeta. Então, por que eu acho que não conta? Porque no momento que eles estabelecem o universo e surgem essas séries derivadas, isso são só spin-offs, entendeu? Não é um crossover. Dizer que isso seria um crossover Spin-off? é um spin-off, tipo, uma série que derivou de, entendeu? Exemplo, seria como dizer que o primeiro filme dos Vingadores é um crossover, porque todos os Vingadores se encontraram ali, entendeu? E antes eles estavam em filmes separados. Não é um crossover. Pra eles se juntarem, bastava, né, eles se encontrarem, porque eles sempre estiveram no mesmo universo, tá ligado? Então eu acho que não se aplica. Outro exemplo também, na animação do Homem-Aranha, dos anos 90. Ele se encontrou com os X-Men, daquela animação dos anos 90 dos X-Men. Tipo assim, por mais que dê a sensação de crossover, porque eram de desenhos diferentes, eu não acredito que se encaixa, porque eles eram do mesmo universo. Eu acho que o crossover é quando é de um universo diferente. Tipo assim, você nunca imaginou que isso fosse acontecer, tá ligado? Tá, beleza. Faz sentido. Quer ver um exemplo? Que é mais maneiro, às vezes, quando eles dão alguma volta pra isso acontecer. Entende? Fica de um jeito bom. Então, eu ia citar outro exemplo que também é discutível. Por exemplo, as séries da Disney, que nós assistimos quando éramos jovens, eles viviam se encontrando, tipo, as visões de Raven com Hannah Montana e com Feiticeiros de Waverly Place, sendo que, tipo assim, eles podiam se encontrar porque são do mesmo universo, ok, mas ao mesmo tempo, a gente só descobriu que eles eram do mesmo universo porque eles se encontraram, porque antes a gente não tinha nem como saber. É verdade. Pois é. Tá ligado? Eles inventaram que eles são do mesmo universo ali. Então, tipo, mas assim, não é algo possível, né? Nesse contexto, tanto que são só humanos normais,
Porque, por exemplo, quando a gente pega um desenho, a gente pega um desenho de super-herói ainda. Você pega um contexto de que tem alienígena, tem robô gigante, tem problema acontecendo no mundo todo. E se você bota dois super-heróis que sempre foram do mesmo universo, você fica se perguntando, ué, eles não estavam vendo isso aqui não? Que só apareceram agora? Só que no caso de seres humanos normais, faz sentido eles nunca participarem dos problemas. Problema normais, uma vírgula, porque tá lá o Zack Code, lá no navio, tá lá a Hannah Montana botando a peruca e, tipo assim, tem todo o contexto dos feiticeiros de Waverly Place que enfrentam entidades mágicas, essas coisas que, tipo assim, não combina com o que a gente vê nas outras séries, entendeu? Eu não assistia, né, Feiticeiros de Waverly Place, mas eu acho que era mais contido no núcleo deles ali sempre, não? Ou era óbvio, coisas claro, mais, pô, mais era uma na cidade ali comédia. toda, no bairro todo, não sei. Um crossover que eu acho muito bom, que eu nunca imaginei que fosse acontecer, foi o do Ben 10 com o Mutante Rex. Então, esse já se encaixa como crossover. Por quê? Porque Zero. o Ben 10, ele teve que sair do universo dele pra se encontrar com o Mutante Rex. Isso, Não era uma isso, coisa exatamente. que, tipo assim, seria possível de Então, outra um forma. que deixa uma dúvida era o do Batman do futuro no desenho do Projeto Zeta, entende? Porque Então, ambos estão ali no contexto de futuro, mas você não sabia que o Projeto Zeta era do mesmo universo. sabia assim, cara. A primeira aparição do Zeta é num episódio de Batman do Futuro. Ah, é? Ele, porque ele vai pra caçar um robô assassino, né, que fugiu, e quando ele descobre que é o robô, ele descobre que o robô não é ruim. Ele não quer mais ser usado como arma, é só isso. E a partir mas desse aí, então- episódio que tem a animação do Projeto Zeta. Ele surgiu desse episódio, Mas entendeu? mas aí então tem um erro lógico, não? Por quê? Um dos dois episódios. Porque no episódio em que o Batman aparece no desenho do Zeta, é como se fosse a primeira vez que ele se encontrasse. Não, não é a primeira vez. É o Batman decepcionado porque tá achando que ele tá cometendo crime, entendeu? Sendo que o Batman tinha deixado ele escapar antes, porque tinha confiado nele, entendeu? Entendi. Então, acho que não se encaixa como crossover. O Mutant Rex e o Ben 10 até se encaixa. Inclusive, o combo que eles mandam quando o Ben 10 usa o Ultra T pra ir melhorando as armas do Rex foi maneiríssimo. É, criativo, né? Tinha um personagem no Mutant Rex, o K, tipo que o Eu acho que líder era da 6 o nome dele. Six, É, pô. cara, acho que era do MIB. É, pô, o cara do Bibi, pô. Porque o 6, ele era a sexta pessoa mais perigosa do planeta, tá ligado? E ele me lembra muito o Levi do Attack on Titan. Não sei porquê. E era maneiríssimo. Inclusive, Attack on Titan teve um crossover com os personagens da Marvel. Mas isso aconteceu, acho que foi só no mangá. Não teve no anime, graças a Deus. Porque isso não faz sentido nenhum. Mas foi tipo filler, não conta não. Mas é um crossover. Teve esse crossover. Que isso? Teve esse crossover no mangá. Só que, Que loucura. obviamente, não é canon, né? É um Pois, eu filme. não sei se o que é pior se é isso aí ou o Injustice com o He-Man. Nossa, Injustice com He-Man não colou pra mim. Aquilo ali eu vi tosco. Mas Que era doideira. tipo uma continuação da realidade do Superman ganha lá no final do Injustice 2. Né? Isso. Tem um filler de One Piece que tem o Goku. Sério? Sério. Deve ter sido maneiro pra caramba. Mesmo sendo Foi. filho, deve ser maneiro de assistir. Foi. É divertido, é tipo zoeira, mas é legal. Mas tem o personagem Goku mesmo ali? É, pô, o personagem Goku. Caraca. Eles não fizeram um Goku do Paraguai e jogaram ele no One Piece. Ele é uma droga. Não, pô, poderia ser uma lenda ou sei lá. Não. Era o Goku Um mesmo. jogo de videogame que tem esse personagem ali que é o Goku, tá ligado? Não é o personagem ali tão real quanto eles. Não, era o Goku mesmo. Inclusive, falando em Goku One Piece, tinha um jogo pra Play 2 que era o Goku One Piece Naruto. Era um crossover, Maria. E era um jogo de luta. Tinha esses três. Era brabo demais. Um filme em crossover que eu assisti recentemente, que não é muito antigo, né? Ele é uma animação, é o Batman com a Tartaruga Ninja. Esse é um crossover inusitado. E o filme é legalzinho até. Quem é o vilão? Eu acho que é o Destruidor com Ra's al Ghul, tá ligado? Que é essa pegada faz mais de sentido. ninja. Acho que Sabe? faz mais sentido. Sabe outra parada também que dá pra discutir? O Godzilla vs King Kong. Até hoje eu não vi esse assisti. filme. Quando é um filme que eu não me importo muito, eu assisto a resenha de alguns canais que eu gosto de ouvir. Aí, já falei dele aqui outras vezes, o canal Pipoca Nanquim, que tem uma editora de quadrinhos. Aí é muito engraçado o que eles falaram mal desse filme. Aí eu já sei tudo que acontece e não tenho a menor vontade de ver. Não, realmente eu o filme gosto- é bem ruim. O que eu assisti, que não foi bem um crossover, que não foi crossover, né? E que eu gostei muito de ver a resenha deles foi o do Batman vs Superman, né? Que foi o encontro ali de vários heróis e eles também descendo a lenha no filme. Mas sabe uma coisa engraçada? Eu digo que o King Kong e o Godzilla, eles são crossover mesmo, eles fazendo parte do mesmo universo daquele filme. Mas existe toda uma história pregressa do cinema do Godzilla e toda uma história
cena pregressa do King Kong que nada tem a ver com esse Godzilla e esse King Kong que a gente viu lutando aí nesse filme. Nada mesmo. Por isso que eu digo que é o crossover. Que inclusive, caraca, esse filme eu acho que vale a pena ser visto. Tipo assim, ele é ruim. Mas, quando você vê algo ruim sabendo que é ruim, passa a ser engraçado. Pelo menos eu penso assim. Tá ligado? Eu acho engraçadíssimo. Pô, eles indo no centro da Terra pra pegar o machado lendário pra dar pro King Kong poder usar o machado contra o Godzilla. A trama já é uma merda, mas é engraçado que mais dá, tá ligado? Caraca, que é isso, mano? E depois tendo o Godzilla robô. Cara, isso é sensacional. Como é que eu não vou gostar disso? É tipo Transformers, o Optimus Prime com uma espada montada num dinossauro que cospe fogo. O filme é uma merda, mas isso aí é maneiríssimo. Quem não vai querer ver isso? Nós viemos pra cá milhares de anos. De novo, a gente já entendeu. Quantos milhares de anos vocês vieram pra cá? Cada um veio em 1 milhar, né? Cada um tinha um gap, né? De 1000 anos, um pra cada leva de Transformer pousando aqui no planeta. É muito ruim, pelo amor de Deus, é muito ruim esse troço. Oh, e agora quem poderá defendê-lo? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Então você existe de verdade, Chapolin Colorado? Não está me vendo? Sim, e não sei porquê, mas tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Você não vai acreditar, mas eu também já vi sua cara em outro lugar. Você já viu minha cara em outro lugar? Sim. Não pode ser, porque eu sempre tive a cara no mesmo lugar. Tem um que foi quando o Chapolin se encontrou com o Chaves. Eu pensei nesse vi. crossover. Aquilo foi muito épico. Aquilo foi maneiro. Foi muito épico. Por 2 motivos. O primeiro é que, poxa, a verdade é que senti uma vontade disso, né? Bastava alguém da vila pensar, ah, não. E agora quem poderá nos defender? Bastava alguém da vila falar isso. Ia ser muito sacanagem se o Fábio não aparece Chapolin. Mas pelas limitações técnicas da época, é engraçado ver hoje isso. Porque se tu vê a imagem, tu vê que, tipo assim, é um troço estranho. Tipo, tem um negócio branco em volta do Chapolin, porque ele nitidamente não estava ali, entendeu? Eles deram o jeito dele de botar o Chapolin. E por algum motivo, porque a gente que viu Chaves e Chapolin sabe que o Chapolin era um idiota, né? Desastrado e tal, bobão. Mas por algum motivo, que eu não sei explicar, o Chapolin, ele dava conselhos ao Chaves como se fosse um homem muito sábio. Isso é verdade. De onde Não, mas surgiu isso? ele tá na própria série dele, tinha hora que tinha umas tiradas boas das coisas que ele falava. Até o Chaves tinha uma tirada boa de vez em quando, pô. Então, Mas, tipo assim, não fazia parte do principal, ele entendeu? não era um completo imbecil. Ele era só quase totalmente. Ele era 99% imbecil, mas aquele 1%... Inclusive É no matador. Chaves tinha uns crossovers muito maneiros dos personagens do... É, né? Porque às vezes tinha outros personagens do universo do Chapolin que apareciam ali. É, do Dr. Chapatin, tinha o que ele apareceu naquele da escola. O doutor, ele aparece tanto no Chaves quanto no Chapolin, ele já deu as caras às vezes. Esse doutor ele aparece com uma certa frequência no Chaves. Né? Sim, pô, Como sim. Falando um pouco de Chaves, o Kiko depois foi ter uma série própria. Então, tipo, existia um micro-universo do X-Pirito ali, onde o personagem se encontrava. Mas aí a gente entra naquele mesmo lance da série da Disney. Tipo assim, é um crossover ao mesmo tempo que não é. Porque, tipo assim, a gente só descobriu que fazia parte do mesmo universo quando eles se encontraram. Porque Antes ninguém esperava. Eu tô com uma pulga atrás da orelha de que esse negócio de universo não é uma obrigatoriedade, não. Cara, eu acho que é, velho. Eu acho que é. Tipo assim, existem casos onde não é, como eu citei do Godzilla vs King Kong. Eles faziam parte, mas existe todo um background dos personagens que não condiz eles se encontrarem, né? Porque o King Kong não tem absolutamente nada a ver com o Godzilla. Eles só se encontraram dessa vez porque a mesma empresa tem os direitos cinematográficos dos personagens. Mas, tipo assim, isso não vale, por exemplo, pra Marvel, onde personagens fazem parte de tudo ali, mesma parada. É só mandar uma mensagem que eles se encontram. Então isso aí não é um crossover. Tô chegando! Chaves! Hora de morfar! Dragãozor! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre-dente de sabre! Tiranossauro! Estamos prontos para entrar em ação! 6 lutando juntos contra o mal! Impedir Rita e seus monstros ameaçadores! Se destruir nosso planeta
acabar com o universo com sua maldade. Te cuida, Rita! Nós somos Power Rangers! Existe outro que é uma exceção à regra. Power Ranger. Por Power quê? Ranger com Tartaruga Ninja? O Tartaruga Ninja é um crossover 100%, porque, pô, Ou você tá falando da junção de todas as forças? Né? Então, o caso dos Power Rangers se encontrarem entre si, como da vez que se encontraram todos os Rangers vermelhos, ou no Super Mega Force, onde se encontraram todos os Power Rangers de todas as temporadas anteriores, é diferente deles se encontrarem com a Tartaruga Ninja. Porque, tipo, o Tartaruga Ninja é nitidamente outro universo de personagens que não tem nada a ver com os Power Rangers. Só que ali com os Power Rangers também são Power Rangers que não deveriam se encontrar, porque eles são de períodos diferentes de, sabe? Tipo, eles vieram do São passado. completamente diferentes. É verdade. No contexto em que cada um existe. Até porque eles nunca existem mais de uma força ao mesmo tempo, né? E eu acho que se veio de um outro período no tempo, também conta como crossover, tá ligado? Tipo quando a turma da Mônica se encontra com o Piteco, tá ligado? O Piteco não era pra estar ali, o Piteco é lá do passado. Então eu acho que isso conta como crossover. Não, pô, aí você tá... Caraca. Pô, mas o cara tá saindo do passado. Tá, Júnior, então por essa daí o Cable tá um crossover constante ali pro pessoal. Entende? Ah, tá. Porque não é. Quando a gente, ainda mais quando a gente fala outro universo, a gente fala outro universo pra fora da obra, né? Outro universo, empresas diferentes, com um contexto completamente diferente, de multiverso total, entende? Então Power Ranger não se encaixa. Só os Power Ranger com as Tartaruga Ninja. Esse se encaixa, Senão o multiverso da loucura seria um crossover do caramba. Agora, um que é, porque é, de certa forma, fora do universo da obra, foi o do Homem-Aranha. O Homem-Aranha no Aranha-Verso, você fala. Porque eles saíram todos de outros universos. Não, do Aranha-Verso não é, pô. Porque eles são todos no mesmo universo de obra. Já o do Longe de Casa, não. Longe de Casa, o universo proposto pelo do Sam Raimi é um e o universo do Tom Maguire é outro. O Sam Raimi é o mesmo do Tom Maguire, do Andrew Garfield e do Tom Holland são outros. E a verdade é que eles decidiram botar pra eles se encontrarem na última hora, né? Porque quando as ideias foram projetadas, ninguém tinha isso em mente. Então, isso é o que acontece no crossover. Você tem que dar uma desculpa porque aqueles caramba estão se juntando, né? No caso do Ben 10 é um portal que leva para outra dimensão. No caso do Universo Predador, são raças antigas que tinham conflito, entende? Mas é uma desculpa que não tinha antes. E nesse caso aí era. Alien vs Predador é um crossover que tinha até potencial, cara. Porque tanto Alien quanto Predador são personagens muito maneiros, né? E é uma pena ver como essas franquias estão hoje em dia. Tipo, ninguém se importa. Ninguém liga. Nego caga e anda pro Alien vs Predador. Né? É uma pena, porque o Predador, tanto o Predador quanto o Alien, são maneiríssimos. São. Mas eu acho que é porque não deve ser tão fácil fazer um filme do Predador hoje em dia, ou do Alien, porque no caso do Alien deve ser mais fácil, porque o Alien, ele tem um jeitão de fera, né? E aí é fácil você botar pessoas ali, um filme de sobrevivência. Agora o do Predador... Ou um filme de terror, né? Como é o original, um filme de suspense. Entendi, mas... Não, um de sobrevivência. Já o Predador, eu acho que por conta do que aconteceu, porque ele também era um filme de sobrevivência contra o Predador. Mas depois que veio o Alien vs Predador, o Predador ele ficou meio pro lado do bem, sabe? Pro lado de ajudar os humanos. E aí eu não sei se seria tão simples fazer isso sem ter um ator ali querendo atuar. E aí não dá pra querer atuar como aquele personagem que tem a cara completamente descaracterizada. Nenhum ator brilharia fazendo aquilo. Eu acho que não tem nada a ver isso que você tá falando, não, Lucas. Teve um filme do Predador recentemente, só que não fez sucesso, não foi pra frente. Que filme? E a galera não quis saber. Que tinha até um Predador gigante, pô. Mentira. Sério? Depois tu vê aí, foi mais recente. Foi, pô. Tô falando. Aposto que minha amiga Velma adoraria esse lugar. Ela adora esses negócios de ciência. Ó, um crossover também que me encantou, porque eu sou louco por esse filme, Uma Aventura Lego. Uma Aventura Lego caprichou dos crossovers. Teve muitos ali. Batman, Star Wars, Tartaruga Ninja, Liga da Justiça. Inclusive, a cena, quando os personagens estão lá no bar e aparece a Millennium Falcon, cara, sensacional. E aí o Batman vai embora com eles. Parando pra pensar no crossover antigo também que eu tive contato, foi... Vocês lembram daquele desenho que passava no SBT do Scooby-Doo? Era dos anos 70 e tal. Esse desenho, ele tinha muito crossover aleatório. Tipo, vocês lembram que eu falei no
Benny do Batman, sobre aquele desenho da Liga da Justiça que era os Super Amigos. Sim. Lembro. Então, tem um episódio especial deles, do Batman e o Robin junto com o Scooby-Doo, que é ele que fez aquele meme do Bate Leite. Bite Leite? Cara, eu acho que isso não é um episódio, cara. Eu acho que existia Acho que é um desenho. filme. É um filme que o Batman e o Robin, eles pedem ajuda dos Mistérios S.A. pra ajudar a combater o Coringa e o Pinguim. Ah, tá aqui. É Scooby-Doo encontra Batman. É um filme de desenho. É um filme. É um filme. Esse Scooby-Doo, ele teve crossover com a família Addams da época também. E tinha o desenho da família Addams. Ele chegou a fazer o crossover com o Johnny Bravo tambem. Batman, quando chegarmos em casa podemos comer qualquer coisa. Fique tranquilo, quando chegarmos em casa você pode beber um bate-leite e comer um bate-sanduíche. Bate Leite. Bate Leite. Esse Scooby-Doo ele também Aí ele fez pergunta, aquele... Ele fez o Scooby- crossover também com a Jane é um Gênio, aquela série que nos anos 70, por aí. Cara, Fez até com o WWE. E o Scooby-Doo também teve no Supernatural. Scooby-Doo, E naquele desenho que... Nos desenhos do Scooby-Doo, esse foi o que eu mais vi. Que era o Que Há de Novo Scooby-Doo. Lembra desse? Sim. Teve o episódio que tem o Simple Plan. Que o Simple Plan lá. Eles faziam uns crossover muito aleatórios. Acho que eu lembro desse episódio de estar falando do Simple Plan. Sim, e eles cantavam a música de abertura. Esse desenho do Scooby-Doo era um dos meus desenhos favoritos da infância. Caraca, real. Os desenhos da Hanna-Barbera, eles também se conversavam entre si. Tipo, tu falou dos Super Amigos e do Scooby-Doo, que o Batman se encontrou com eles. Mas vira e mexe, o Scooby-Doo, por exemplo, se encontrava com Falcão Azul e Bionicão, tá ligado? Que inclusive no filme recente do Scooby-Doo, esse que saiu, o Scooby, que tem eles pequenininhos, como eles se conheceram, Sim. tem o Falcão Azul e o Bionicão e o Tique Vigarista. E aí a gente pode lembrar que Corrida Maluca é um crossover também. É. Entre os personagens. Caraca, o Corrida Maluca era muito bom. Eu gostava muito do Corrida Maluca. Sim. Vocês Por lembram? falar nisso, quem ganhou, vocês estão ligados quem ganhou a Corrida Maluca? Como assim? Cada episódio era uma corrida diferente. O Tique Vigarista sempre perdia. Então, mas é que tinha uma contagem de pontos, entende? Que ganhava no primeiro, no segundo e no terceiro lugar. E quem Eu mais torcia pro ganhou, Capitão Caverna. quem mais ganhou foi o Capitão Caverna e o Caverninha. Eles eram os que tinham mais pontos no final de tudo, entende? Show de Inclusive, bola. por falar de Capitão Caverna e Caverninha, eles eram do mesmo universo dos Flintstones, né? De certa forma, né? Porque eles eram os... Fizeram o passavam na programa de TV. televisão dos Flintstones Kids. Isso aí. Lembra da música? Caramba. Aham. Aí você tem o crossover dos Flintstones com os Jacksons. Caraca! Sim, os Flintstones com Real, os os Jetsons. Flintstones e os Jacksons. Isso era maneiríssimo também. Esse foi. Esse foi muito épico. Nossa, eu gostava muito dos Jacksons. Eu acho que eu gostava até um pouco mais do que dos Flintstones. Os Jacksons era bem legal. Passava num canal chamado Boomerang, que só passava esse desenho antigo, assim. É. Eu tô aqui tentando lembrar, eu não lembro qual era o nome dele. Acho que era os Strawberries. Yogurt e Thornberries. Isso aí que eu ia falar. Isso! Caraca! Caraca, eu tava com esse desenho aqui, ó, na ponta da lista. Esse é um clássico, esse filme é muito Não bom. sei se a galera vai... Será que a galera vai lembrar dos Rugrats? Os Anjinhos. Aí tinha o filme Os Rugrats e os Strawberries Vão Aprontar. Que eles se perdiam numa ilha. Isso. Esse era Esse bem é legal. maneiro. Eu gostava dos dois desenhos. Ele Eu não passava gostava muito. Eu gostava só dos Rugrats. Eu gostava Eu não dos gostava dois. tanto. Eu gostei desse filme específico. Esses personagens da Nickelodeon viviam fazendo crossover também. O Lucas me lembrou hoje de manhã da vez que o Jimmy Neutron se encontrou com os Padrinhos Mágicos. E a maneira que um era um CGI e o outro era 2D mesmo, né? E aí quando eles passavam pro mundo dos Padrinhos Mágicos, o time ficava em 2D. E quando passava pro mundo do time Neutron, eles ficavam em CGI. Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um jogo que eles jogavam quando era mais novo, do Play 2, que era como se os personagens do Nickelodeon fossem todos do mesmo universo, que eles lutavam contra uma invasão alienígena. Aí tinha o Bob Era maneiro. Aí tinha o Bob Esponja, Jimmy Neutron, Padrinho Mágico, Danny Phantom. Caraca, ninguém lembra do Danny Phantom. Danny Phantom. Ele Ele é um fantasma. Crossover entre animações da Disney teve algumas também. Teve Lilo e Stitch com Kim Possible. Lilo e Stitch chegou a ter uma animação onde eles iam caçando os primos do Stitch. E aí, num desses episódios, ter Kim Possible. Essa animação, esse desenho era legalzinho. Era bacana. Quem viu Lego Batman, o Coringa, quando vai pra Zona Fantasma, está precisando da Zona Fantasma o King Kong, o Godzilla, o Voldemort, o Sauron, a Bruxa Má e diversos outros personagens. Bruxa Má. Mas essa Bruxa Má é uma Bruxa Má específica. Eu não lembro se era do João e Maria, de onde que era, mas era uma Bruxa Má, não era uma Bruxa Má aleatória. E é muito maneiro quando o Godzilla, ele solta um raio, eles se desviam, e aí acerta o olho de Sauron. Ele, meu olho! Aí ele cai morrendo, meu olho!
o olho de Sauron com uma vozinha daquela. Foi muito maneiro. Vocês lembram de um desenho chamado Duck Dodger? Sim, claro. Tem um episódio que o Duck Dodger, o Patolino, ele vira o Lanterna Verde. Esse foi um crossover. E aí nesse episódio, aparece vários personagens do universo do Lanterna Verde, como o Tom Marré, o Kilowog, o Sinestro. Jogaram o Duck Dodger num contexto que não tinha nada a ver com ele, mas foi maneiro. Duck Dodger. Nossa, a música era maneiríssima também. Esse desenho era legal. Dá pra falar, aproveitando que a gente puxou aqui dos Looney Tunes, Space Jam é um crossover. Space Jam, dos cinemas. Tanto o primeiro quanto o segundo. Porque, pô, né? O Michael Jordan não faz parte do universo dos Looney Tunes. Mas todo mundo vai concordar disso, né? Mas o segundo, personagem da DC, tem Game of Thrones. Tem uns filmes que eles têm uns crossovers meio aleatórios mesmo. Todo o catálogo da HBO Max está no segundo Space Jam. Inclusive, falando um filme que mostra todo o catálogo de alguém, o filme do mais recente do Tic Tac é exatamente isso. Personificação do crossover. Teco, eu vou subir naquele palco também, bem do seu ladinho. Isso aí, Sonic Feio. Esse é o espírito. E todos vão gostar de mim por quem eu sou. Diferente da última vez que a internet viu os meus dentes de humano e deu um show. Tá bom, vamos ver aqui. Tudo de bom, Sonic Feio. Toma aqui, garoto. Eles estão rindo de mim. Eu sei disso, mas não me magoam, porque eu entrei na brincadeira. Entrou mesmo? Entrei, mas enfim, agora minha sorte mudou. Se o crime pintar, você não tem que se assustar. Vai chamar 2 detetives. Júnior que viu o Tic Teco, porque o Júnior ele tem profissionalismo. Exatamente. Ele se profissionalismo comprometeu a ver o Tic Teco que eu falei pra gente falar sobre crossover. O que faz aquele filme ser especial é os crossovers. É a quantidade de referência que ele tem ali. Como o Peter Pan velho, o Sonic feio. Essa do Peter Pan velho eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado. engraçado. Feio não tinha como também, porque caraca, foi muito bom. Aqueles dentes. E aí, dando aquele foco olhando assim. Aí tu vê a cara do Tic Teco sentindo um certo incômodo enquanto ele fala, olhando pra cara dele, assim, pra boca dele. Caramba, porque aquele trailer era horrível. Era muito tosco, aquele Sonic. E ele tinha umas pernas malhadas, um corpo humanoide. Tu ficava... Eu achei a ideia do filme muito boa, porque ela te leva pra um diferencial que, tipo, tu nunca vai imaginar do que vai acontecer, que é a história de, tipo, as animações serem atores que produzem essas coisas, né? Tipo, os desenhos que a gente vê e tudo mais. Inclusive, tem um personagem que estava presente ali, que é o Roger Rabbit. Sim. E é muito maneiro, porque foi uma referência à loucura de Roger Rabbit, que pode dizer o primeiro crossover que eu vi na vida. Isso. Por quê? Porque tem nesse filme do Roger? Ele tinha animações e live action misturado. Foi um dos primeiros filmes que a gente viu nessa época. E ele tinha, por exemplo, o Mickey Mouse e o Pernalonga, tá ligado? Nesse filme? No mesmo filme, tá ligado? Tipo, eram encontros que hoje em dia é impossível, impensável. Mas na época eles conseguiram fazer, tá ligado? E foi muito maneiro. A Jessica Rabbit é desse filme. Qual é essa personagem? Sim. Então, ela é desse filme. O vilão do Roger Rabbit, ele queria construir o estacionamento. Uma coisa boba lá. Inclusive, essa personagem que você falou, a Miss Fortune do League of Legends, tem uma skin inspirada nela, lembra? Lembro. Tem. Sim, claro. Que é maravilhosa, eu acho. É a Miss Fortune na Agentes Secretas, alguma coisa assim. O League of Legends tem vários skins nesse sentido, né? Quando eu comecei a jogar, eu achei que o Luciano Feio era todinho o Gambit. Porque o dublador também é o mesmo. Você tem, por exemplo, acho que o Master Yi, o Escolhido, que é como se fosse um Jedi. Tem a do Garen, do Smoke, tem, do One Piece. Do Smoke do One Piece, tem mesmo. Essa é maneiríssima, inclusive. O Smoke é um pirata do One Piece, tem cabelo branco e tapa-olho. E é aquela skin que o Garen é pirata inspirada nele. Quando eu e o Lucas era pequeno, a gente jogava um joguinho desse desenho de Teco Defensores da Lei, que era muito legal esse desenho. Eu, quando assisti o filme, eu só me liguei que eu já tinha visto esse desenho e que eu me amarrava nesse desenho quando eu vi o filme. Tipo, quando tu tá vendo o filme, que tu vê os trechos deles do desenho, né, dos anos 90, eu falei assim, caraca, eu lembro desse desenho, eu amava muito esse desenho. Todos esses desenhos da Disney em si, que eu gostava
gostava muito. Eles passavam na Disney Cruise, né? Que era no SBT, aquele programa que tinha. Mas esse filme do Tic Teco, ele reúne os melhores crossovers aleatórios que tem. É aquele filme ali. O Júlio nem é tão mais velho que eu, assim. E mesmo assim, ele pegou uma parada que eu não cheguei a pegar, velho. Tipo, Disney Cruise, Hora Warner, eu não peguei nada disso, cara. Pois é. Mas é porque eu via muito. O que acontece? O meu cronograma na infância era chegar em casa, assistir desenho, desde a hora que eu chegar até, tipo, umas 7 horas, 8 horas da noite, que é a hora que passava. Eu só ficava alternando entre os canais. Aí assistia um pouco no SBT, depois ia pra Globo, depois ia pra Band, depois ia pra Rede TV, depois ia pra Band de novo, que era anime, aí ficava alternando o dia inteiro nisso. E tipo, Disney Cruise é aquele que o cara falava, dá play, macaco. Isso, era um programa que tinha uns jovens que eles davam, só passava desenho da Disney. E eram uns desenhos muito bons. Tinha a Hora do Recreio, tinha uns desenhos muito bons. A Hora do Recreio, eu lembro disso. Eu me amarrava naqueles desenhos dali. Passava o Marsupilame. Tu lembra do Marsupilame? Não. Tinha um desenho do Marsupilame. Caraca, é muito bom. Assim, pra época, era muito divertido. É uma criança assistindo Marsupilame. Mas eram uns desenhos muito bons que eu pegava, assim, nessa época. Tudo da TV aberta que eu via. Tinha um crossover que eu tô tentando lembrar, que era envolvendo os personagens do Cartoon Network. Eu acho que o Lucas chegou a mencionar hoje pra mim cedo, que era a Turma do Bairro com Billy Mandy. Isso. Esse eu não vi, né? Mas caraca, eu lembro desse crossover. Vagamente, mas eu lembro. Tu se lembra qual é a desculpa que eles dão pra eles se encontrarem? É, porque... Não. Eu lembro que o Billy Mandy vivia se encontrando com outro desenho, que era de um urso, que ele... Acho que ele já tava morto. Que tinha um desenho que era uma equipe... Era um cientista que morreu e arrancaram o estômago dele e o cérebro dele no corpo de urso. Ué, mas por que o estômago também? Cara, sei lá. A gente tá falando de um desenho animado. É, porque o cérebro não tem problema. Mas o estômago é absurdo. Pois é. Que questionamento é esse? Mas eu realmente não faço a menor ideia de que dizer isso. Não faço mesmo. Teve um Johnny Bravo. Teve um episódio do Scooby-Doo dos anos 70 com o Johnny Bravo, só que isso já foi nos anos 90, né, por aí. Caraca, Scooby-Doo com o Johnny Bravo? Sim, tem um episódio do Scooby-Doo com o Johnny Bravo. Caraca, esse muito aleatório, né? Muito aleatório. Esse desenho do Scooby-Doo que eu tava falando, ele reunia uns crossover muito aleatórios, mas os episódios eram muito divertidos. Os filmes também, mas eram uns crossover muito aleatórios mesmo. Eles já fizeram até com a equipe de basquete que tinha, eu esqueci o nome. Que era uma equipe de basquete que fazia sucesso na época, acho que nos anos 70, nos anos 80, lá dos Estados Unidos, e eles chegaram a fazer um filme de crossover com a Mistérios S.A., que era o Scooby-Doo e tudo mais. Vocês lembram daquele filme, live action e tal? Uhum. Um deles foi feito pelo James Gunn. Sério? Caraca. Pra tu ver que ele já tava nas nossas vidas há quanto tempo faz já? Tem um crossover que, pra mim, é um crossover aleatório. A gente conhece o Stan Lee, né? E o Stan Lee, ele passava por todos os filmes da Marvel e tudo mais. Não sei se você lembra, mas tem um episódio de Heroes que ele aparece, da série Heroes. Eu acho que só eu aqui vi o filme Teen Titans Go. Alguém viu? Não, só eu. Nesse filme o Stan Lee aparece. Sério? Sério, ele aparece, ele fala, eu não ligo que isso aqui é um filme da DC. Eu quero fazer a minha participação. Aí ele dá um sujo em personagem e ele joga ele pra fora do carro. Maneiro, maneiríssimo. Esse Jovens de Ação, eu acho que é um filme legal. Além dele ser engraçado, ele fala como o mercado de super-herói já tá saturado. Tem muito filme de super-herói pra, tipo, tudo. Já tem demais, já faz muitos anos. O Stan Lee, ele fazia várias pontas em programas. O Stan Lee, ele fez participação em The Big Bang Theory, fez nos Simpsons. Esse eu lembro. Fez no Heroes, que eu falei do episódio acho que da primeira temporada de Heroes, ele fazia o motorista de ônibus. Ele fez Chuck, Operação Big Hero. O Stan Lee é o pai do moleque que entrava na roupa de lagarto com os pé fogo. Isso. É verdade. Ele aparece no pós-créditos. Ele aparece no pós-créditos, isso mesmo. E ele fala da cueca, né? Tipo... Isso. Você usa a cueca, depois é só virar. O Stan Lee era um cara incrível. Saudade dele. É muito chato ele não aparecer nos filmes. Eu queria muito saber o que ele ia achar de ter visto Homem-Aranha longe de casa. Nossa, é verdade. Ter visto os 3 Homem-Aranha ali, teria sido maneiro. O último filme que ele apareceu, ele pessoalmente foi da Capitã Marvel. A abertura do logo da Marvel Studios é só com as aparições dele. Mas o maior crossover da história dos quadrinhos foi o Amálgama. Lembra disso? Amálgama é um universo que surgiu depois de um crossover entre a Marvel e a DC. E aí, o universo Amálgama eram como se fossem os heróis misturados, entendeu? Aí tinha o Batman misturado com o Wolverine, era a Tempestade com a Mulher Maravilha, entendeu? E era essa ideia bosta,
porque não surgiu nada de bom disso aí. Ninguém lembra de nada. Todo mundo só lembra dessa, como fosse uma droga esse período. Tanto que tinha o Superman com o Capitão América, como se fizesse algum sentido. Por que o Superman ia precisar de um escudo? Nossa, verdade. Caraca, que aleatório. O Robin era com o Homem-Aranha. Tipo, meu Deus, não casa. Era muito ruim. Até os vilões eram misturados. It's me, Mario! Nos jogos também tiveram uns crossovers muito aleatórios, né? Nos Tipo, jogos? um que fez muito sucesso, e faz até hoje, é o Marvel vs Capcom. Verdade. Marvel vs Capcom era um baita crossover maneiríssimo. E eu e o Lucas, a gente tinha Marvel vs Capcom no nosso PlayStation 1. Não sei se nunca vai lembrar. E aí... Lembro? Caraca. Acordava de madrugada pra jogar. Sim. Tinha um personagem que eu gostava dele, mas poucas pessoas lembram dele hoje, que é o Strider. Lembra dele? Ele era um ninja, usava um cachecol vermelho, roupa roxa. Ele era tipo um ninja futurista. Strider Hiryu. Isso mesmo, Strider Hiryu. E ele até inspirou uma skin do Taylor no LoL. Uhum. Cara, ele achava os personagens maneiríssimos. Mas os que faziam mais sucesso eram os personagens do Street Fighter, Homem-Aranha e etc. Eram os personagens que parece que a galera mais lembra. Tanto que o primeiro dessa leva, se não me engano, foi X-Men vs Street Fighter. Foi o primeiro. Antes do Marvel vs Capcom, teve o X-Men vs Street Fighter. Que era muito legal. Os jogos eram praticamente todos iguais. Mas tipo, eles não mudavam nada. Só ia acrescentando personagens, tirando personagens. Inclusive, eu acho não. É assim até hoje. Os mais recentes parecem os antigos. Só que os personagens mais conhecidos. Hoje tem Marvel vs Capcom, o Deadpool, tem o Rock. Eu sempre gostei dessa mistura de universos nos jogos. Tipo o Smash Bros, que faz sucesso até hoje, né? Tipo, é um clássico da Nintendo. Inclusive, tava pra sair um desse aí com os personagens do Cartoon Network. O Multiversus. Esse pareceu ser maneiríssimo. Esse estilo de jogo. Tipo, ninguém conseguiu fazer igual. O Smash Bros vai estar sempre na frente dos outros. Tanto que aquele PlayStation All-Star Battle Royale, que tinha o Kratos, tinha o Drake do Uncharted. O Drake do Uncharted. Então, ele, tipo, não funfou. A verdade é essa, não rolou. Esse multiverso eu acredito que vai rolar. Que vai ser mais legal. Sim, pelo que eu vi até agora no trailer, tá muito maneiro. Mas sabe quem também... Batman, o Salsicha, o Jake do Hora de Aventura. Tem o Steven Universe. A galera tá pedindo o Ben 10, porque ele não tem o Ben 10 ainda no multiverso. Pô, seria maneiro. Quem também faz crossovers bons nos videogames é a franquia o Mortal Kombat. Teve, na época do PlayStation 3 e Xbox, teve o Mortal Kombat vs DC, vs Universe. No Mortal Kombat 9 tem o Kratos, tá ligado? Uhum. E eu não lembro qual era o outro, acho que era o Fred Krueger. No Mortal Kombat 10 tem o Alien, o Predador e acho que o Leatherface, tá ligado? Uhum. No 11 tem o Spawn, o Rambo, o Robocop, que esses três já são participações tipo, super icônicas. E o Coringa. Caraca, o Coringa, é verdade. Inclusive, o Todd McFarlane, né, que é o criador do Spawn, ele ficou todo postando no Instagram o Spawn do Mortal Kombat, porque, cara, o Spawn é um personagem que já tá nos quadrinhos aí, ó, há muito tempo, da Image Comics, o personagem mais famoso da Image Comics, e, tipo, tá pra sair um filme que fica, vai, não vai, infelizmente, parece que nunca tem a luz do dia, coitado do Spawn. Pelo menos ele tá aí do Mortal. É um personagem visualmente muito maneiro, né? Não, ele é. O Todd McFarlane, ele é um excelente desenhista, excelente. Tanto que as poses, momentos icônicos do Homem-Aranha foram desenhados por ele. Essa coisa das teias, as teias do Homem-Aranha, tu vê que elas não são só uma linha. Era uma linha cheia de nó, que se cruza, que tu vê que sai os pedaços. Foi o Todd McFarlane que fez esse conceito. Ele foi o primeiro a desenhar o Venom, tá ligado? Uhum. E aí, o Venom é maneiríssimo visualmente. E aí ele desenhou, na saga O Nascimento de Venom, tem o desenho do Todd McFarlane, que é um espetáculo. Quando ele saiu da Marvel, foi um dos criadores da Image, ele criou o Spawn. E o Spawn lembra muito o Homem-Aranha, vamos ser sinceros aqui, né? A máscara e tal, as poses que ele bota, o Spawn lembra muito o trabalho dele no Homem-Aranha. Um jogo que eu jogo, que rola um crossover sinistro, é o Dead by Daylight, que é aquele jogo de terror e de sobrevivência, que reúne vários personagens de filmes e jogos de terror. Tem o pessoal do Stranger Things, tem o Demogorgon, tem uma das personagens, né, do elenco principal, que é a Nancy, o Steve Harrington como sobrevivente. É porque o jogo em si ele é focado
em, tipo, você tem que fugir do mapa, onde tem um assassino perseguindo os sobreviventes. O que eu acho maneiro nesse jogo é que eles botam os personagens de filmes de terror que a galera conhece, e de séries também, né, de jogos. Lá tem o Nemesis do Resident Evil como vilão, aí os personagens como sobrevivente do Resident Evil tem a Jill e o Liam, tem o Fred Krueger como vilão também, e o rapaz do filme dele, que é um protagonista, tem o Leatherface do... O pior que esse jogo realmente ele parece ser muito maneiro. Ele é maneiro, o jogo é maneiro. Eu odeio jogo de terror. Morro de medo, eu me cago todinho. Vai dizer que tu não tanca um Five Nights at Freddy's. Não. Não tanto. Quando me chamaram pra jogar esse jogo, eu falei assim, cara, eu não vou jogar isso é jogo de terror. Aí me falaram, pô, tu não vai sentir medo, tu só vai sentir medo nos primeiros... Porque acontece, o vilão é uma outra pessoa. É, porque é uma outra pessoa que tá controlando o vilão. O boneco em si não vai te dar medo nenhum, porque tu sabe que é outra pessoa que tá controlando ele, né? É como se fosse... Tu tava tendo que fugir dele. Só que, tipo, tem uns personagens nesse jogo que dão muito medo. Tipo, Ghostface. O Ghostface participa desse jogo. A habilidade dele é ele chegar, dar surdina e te dar uma facada. E, tipo, do nada, tu não vê. O que acontece? Quando tu tá jogando, conforme o assassino, que é o killer, vai se aproximando da onde você tá, o teu coração começa a fazer tum, 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 começa a bater mais forte, conforme ele vai se aproximando. O Ghostface, nesse jogo, ele não tem isso. Ele simplesmente chega do teu lado, tu não tá sentindo o teu coração bater. Do nada, quando tu vê, o cara tá do teu lado, tipo, já com a faca na mão pra te derrubar. Aí tu toma um susto. É uma parada muito louca. Tipo, os mapas costumam ser escuros e a roupa do Ghostface é toda preta, né? Só vê a máscara branca. Caraca, o Ghostface é muito icônico. O Ghostface. Tem o Michael Myers também, do Halloween. Ele é outro também. Tipo, a habilidade dele no jogo ativa conforme ele ficar te encarando. Tipo, do nada, tem um cara parado te encarando. Aí ele carrega habilidade, aí ele te dá uma porrada, tu já cai no chão. Porque o jogo em si, você tem que tomar 2 porradas do assassino pra você cair no chão e ele te botar num gancho pra outras pessoas tentarem te salvar. A habilidade dele é ativa. Se ele ficar carregando muito, que ele te derruba numa facada só. Aí tu cai e tem que pedir ajuda. Menos uma Candace, falta a outra. Phineas, Ferb, vocês viram a outra Candace? Acabamos de ver, está indo pra casa com a mamãe. Se o divisor molecular não desaparecer quando isso acabar, vamos pensar seriamente em destruí-lo. Concordo. Você pode procurar, mas nunca vai achar nenhum lugar como este pedacinho de céu entre o deserto e o grande mar. Outra obra que fez crossovers memoráveis foi Phineas e Ferb. Phineas e Ferb com a Marvel, né? Tem o Phineas e Ferb com Missão Marvel e tem o Phineas e Ferb Star Wars. E o Phineas e Ferb Star Wars é muito maneiro. O do Fesmir, ele fica bolado porque ele fez uma máquina de quebrar nozes, que era uma bolinha que soltava um raio e quebrava. E aí o Império pegou a ideia dele, fez maior e construiu a Estrela da Morte. Aí ficou bolado com a galera do Império. E tinha uma música que o Phineas e Ferb, eles adoram o Tatooine. E, tipo assim, o divertido desse episódio era como se fossem os eventos ali do Phineas e Ferb acontecendo enquanto tá rolando o episódio 4. Então a gente vê as coisas que estão acontecendo com o Luke, com a Leia, com o Han no fundo. Tipo assim, o Phineas e Ferb lá brincando e lá no fundo tem o Luke contemplando os dois sóis, Tatooine e tal. Era maneiro esse episódio. E o Missão Marvel era engraçado quando os vilões, que eram o Venom, o Chicote Negro, o Caveira Vermelha e o MODOK, eles se encontram com o Doofenshmirtz, porque o Doofenshmirtz faz um Inator que tira o poder dos heróis e eles querem saber como ele fez isso. Maneiríssimo. Amava esses episódios. Phineas e Ferb, aquilo ali foi uma obra-prima pra mim. E eles pegaram bem essa transição de quando a Disney conseguiu os direitos de propriedade intelectuais. Quando o Phineas e Ferb começou, eles ainda não tinham. Eles souberam se aproveitar bem. Inclusive, esses episódios estão lá no Disney Plus. A música que eles cantam em Tatooine é maravilhosa, eu amava aquela música. E o dos vilões, tu lembra, Lucas? Eu e meus amigos do mal. Lembra? Porque eles vão até o Doofenshmirtz pensando que ele é um baita vilão. Só que aí o Doofenshmirtz sempre virava um idiota, né? O MODOK até pergunta, tipo assim, ele deve ser um gênio incompreendido. Ele fica o Caveira Vermelha, um idiota completamente compreendido. É, idiota perfeitamente compreendido. E aí como é que ele faz a maldade dele? Ele aperta a campainha e vai embora, tira o saco do aspirador de pó. Era maneiro. Eu gostava desse episódio. Essa situação me lembrou um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer.
Eu não consigo mais dormir à noite. Nunca pensei que fosse ser assim. Eu tô vidrado. Tem uns crossovers também musicais que são maneiros. Você lembra da Ivete Sangalo e Brian McKnight? Lembra? Cara, me falaram disso esses dias. Brian McKnight e Ivete Sangalo. É. Vamos tirar o tempo pra falar disso aí, da música? Porque, pelo amor de Deus. Caraca, isso aí foi um crossover bem aleatório. Lamentável, né? Opa, mas tem outra coisa também. Lembra? Isso não é um crossover porque não é um encontro. Uhum. Mas é aquelas coisas que não se conversam. Tipo, a vez que cantores brasileiros fizeram a versão em português de We Are The World. Lembra? Eu e você. Isso? Caraca, é verdade. É isso aí. Era assim. Caraca, eu e você podemos muito, nós somos. Tem uns crossovers engraçados, mas também tem uns que a gente não espera nada, mas fica bom. Lembra do Fiuk com o Jorge Benjor? Eu não consigo mais dormir à noite. É tipo umas músicas que a gente não fosse ser assim. Os dois iam conversar bem na música e tipo, as músicas em si fica maneirinho. Caraca, será que eu conseguiria ouvir isso hoje? Eu ouvia quando eu era bem adolescente. Eu gostava dessa música. Eu também gostava, mas eu fico pensando se eu ia gostar hoje. Tá ligado? Será que eu ia gostar hoje de ver o Fiuk e o Jorge Benjor juntos? Eu acho que não. E aí, Benjor? Não, acho que não. É muito cringe, eu não tô gostando nem de lembrar disso. Isso aqui é uma coisa boa. É o Elton John e o Axl Rose, cantando Bohemian Rhapsody. Isso é um crossover. Isso se conta como um crossover musical. Nem vem. Mas esse é, no caso, o bom exemplo de crossover musical. Nessas porcarias que a gente citou agora há pouco, não. Ah, que isso, Ivete Sangalo e Brian McKnight é bom. Caraca. Eu já ouvi, agora que eu lembrei quem é Brian McKnight. Eu já ouvi essa música na voz dela, mas eu não sabia que ter sido um crossover. Pra mim, regravado, alguma coisa assim. A música dele, original, era um clássico dos casamentos daquela época. Sim, tô ligado, porque a música é boa. Sim, todo casamento que tu ia tocava a música dele. Até que surgiu a versão com a Ivete Sangalo. Aí parou de cantar nos casamentos. Matou a música. Quebrou a magia. Começou a tocar na micareta também. É porque tem uns crossovers aleatórios que eu tava falando, de música, que não é que sejam ruins, é que você não espera por aquela junção e algumas ficam boas. O exemplo foi essa que tu citou Foi do Fiuk, o Jorge Benjor. O da Ivete Sangalo eu gosto, da Ivete Sangalo com o Brian McKnight, mas é aquilo, não botaria no meu casamento. Caraca, eu não botaria em nada, nem na minha playlist, mas, pelo amor de Deus. Toda noite te reencontrar. Ó, eu peguei aqui uma lista de parcerias na músicas que são inusitadas. Eu vi aqui alguns crossovers musicais. Teve Sandy com Angra. Esse é engraçado porque é inusitado, que é Chitãozinho, Chororó e Fresno. Caraca, isso aí eu nunca ia imaginar. Nunca ia imaginar, pois é. Que isso? Eu sei que eu vi isso aí agora. Quero Toda Noite, com o Jorge Benjor e Fiuk, que ele citou. Teve aqui o Maná, que é um cantor de rock mexicano, com o Tiaguinho, chamado Lábios Divididos. Caraca. Lady Gaga com Tony Bennett. Tony Bennett, ele é do jazz, é por isso que é diferente. Eminem e Elton John. Pelo que tá falando, tem uns que eu não consegui imaginar, cara. Sim. Aí, mas teve um que foi top. Ó, imagine você tá lá na Globo e tá passando Esquenta, programa da Regina Casé. E tá lá o Péricles e a Alcione. E eles decidem mandar um Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses. Eu quero que, por favor, que isso? Contemple isso. O Péricles e a Alcione cantando Sweet Child O' Mine. Sacanagem, velho. Que isso? Ai, caraca, cara. Muito bom.
Teve um momento épico, esse nem sei se encaixa no tema, que é a vez que a Alcione disse no programa do Faustão, que ela disse isso na frente do Chitãozinho do Chororó, que o sonho dela era cantar Evidências com ele. E aí o Faustão manda, tipo assim, ué, seu sonho realiza agora, pô. E aí a mulher não sabia a letra, cara. Caraca, muito engraçado. Caraca. Uma situação constrangedora. Teve também, essa não é ruim, não, mas eu não escuto, que era a Pitty com a Elza Soares. Nossa, verdade. Essa música não é antiga, é nova. Não é antiga, é nova. Na época que a afinada Elza, né, tocou com a Pitty. Isso faz alguns aninhos atrás. Mas é uma parceria inusitada. Virou até trilha sonora, se eu não me engano, de série da Globo. Foi? Sim. Teve um crossover que foi bom, que foi o do Adam Lambert com o Queen. Vocês lembram disso? Que eles substituíram Adam Lambert pra fazer um show de tributo no lugar do Fred Mercury. E ficou muito bom, tanto que a galera falou, caraca, a voz dele ficou perfeita para as músicas do Queen. Inclusive teve um show do Rock in Rio que teve o Adam Lambert cantando um tributo ao Queen com o resto da banda, né? E ficou muito bom. Teve aquele da Lady Gaga, que foi, se eu não me engano, numa premiação, Metallica e Lady Gaga. Essa é inusitada, não consigo nem imaginar. A galera no dia, tipo, ninguém esperava que a Lady Gaga fosse cantar junto com o Metallica, né? E ficou bom, não ficou ruim a música que eles cantaram. Ó, teve outro também, um crossover brasileiro. Inclusive, o programa vai encerrar com essa trilha sonora tocando fundo. Que é Wesley Safadão e Ronaldinho Gaúcho. Tá, essa aí eu não conheço. Essa você não tá ligado? Que isso? Ronaldinho Gaúcho? Sim. Que isso, cara. É o mestre do rolê aleatório, é ele mesmo. Solteiro de novo. Solteiro de novo. Que isso. É muito aleatório. Tipo aquela foto que o Ronaldinho Gaúcho tá lá num casamento de um príncipe árabe, tá ligado? Todo mundo lá das Arábias tem o Ronaldinho. Então assim, cara, que é muito aleatório, é muito engraçado. Que a cara do Ronaldinho Gaúcho é muito característica. Aí quando vê a cara dele nesse contexto, não tem nada a ver. O do rolê aleatório. Eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei. Eu tava ficando doido, bora beber. Que eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei. Eu tava ficando doido, bora beber. Que eu tô solteiro de novo. Coisa linda! Arnaldinho, vai! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido, bora beber. Que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido, bora beber. Ô Ronaldinho, eu voltei. Eu tava ficando doido, bora beber. Que eu tô solteiro de novo. Ô Safadão, eu voltei. Eu tava ficando doido, bora beber. Que eu tô solteiro de novo. Me diz uma coisa, você tentou? Eu tentei, mas não deu certo. Deu certo não, tá. Por isso que eu vim parar aqui, porra.